meus queridos, com vocês, pastor Esther Oliver, e hoje trazendo um vídeo falando sobre padecer, ter e não ter. Disse o apóstolo Paulo, sei ter e sei não ter. Você, o que me diz disso? Você está preparado para passar necessidades? Você está preparado a padecer situações adversas, situações difíceis? É claro que nós, muitas das vezes, somos pegos de surpresas e não temos nem ideia, nem como nós sairmos de cada situação. O apóstolo Paulo, nas cartas aos Filipenses, ele fala claramente desta palavra: sei ter e sei não ter, sei ter em abundância e sei padecer necessidade. Meus amados, nos últimos dias nós vimos aí, meus queridos, um caos. O Brasil completamente um caos. Vimos aí, meus amados, muitas filas imensas, muitas filas aí dos carros, né? Todas as pessoas querendo encher o seu tanque, todas as pessoas querendo encher a sua moto, né? O seu veículo. E de repente, meus queridos, voltamos a estaca zero, voltamos aos tempos passados, né? Faltou gás em alguns lugares, algumas casas, né? Faltou gás. Em algumas cidades até foi atestado estado de calamidade no Brasil. Meus queridos, eu fiquei olhando assim, eu fiquei observando a situação de cada pessoa, de cada cidadão brasileiro. E eu não vou negar para vocês que eu fiquei um pouco decepcionada com as atitudes dos nossos brasileiros, de nós mesmos, né? Porque não, diga-me-se de passagem, meus queridos, que tem uma palavra que é popular, né? Quer conhecer alguém? Dá poder para esse alguém. Ou então, tira-lhe o poder também, né? Eu olho tudo para o lado espiritual. E no sentido do lado espiritual, meus queridos, Deus testou a humanidade. Na verdade, nosso Deus testou os brasileiros. Os brasileiros foi testado pelo Senhor. Para você que não está acostumado a padecer necessidade, esses foram uns dias diferentes, dias diferenciados. E eu quero trazer na palavra do Senhor a respeito desses dias que nós vivemos e não estar longe de acontecer tudo de novo. Deus queira que não, que o nosso Deus venha preservar cada brasileiro, cada cidadão brasileiro. Eu, pastora Esther Oliver, sempre estou orando por todos nós, sempre estou orando pelo nosso país e sempre estou orando pela nossa nação brasileira, né, não, meus amados? Estou gravando esse vídeo hoje, né, na madrugada, né? E daqui a pouquinho vou estar orando por todos nós, daqui a pouquinho vou estar orando por todos os nossos brasileiros, porque a nação brasileira precisa aprender a orar, precisa aprender a confiar no nosso Deus. E a palavra que não quer calar, vamos para a Bíblia? Já quero trazer para vocês. Não esqueçam de deixar o seu joinha, meus amados, por favor. Ajuda a pastora Esther Oliver a crescer o nosso canal, sempre trazendo temas atuantes, né? Sempre trazendo temas que vai falar ao seu coração, temas completamente atualizados. Não esqueça de se inscrever no canal da pastora Esther. A pastora Esther sempre trazendo um vídeo completamente atualizado dentro da Bíblia, com respaldo da palavra do Senhor nos dias atuais. Por que não nós também podemos falar de tudo que está acontecendo em nossa volta? Amém, meus amados? Vamos para a palavra? Amém? Paz em meio ao caos. Meus amados, é difícil tirarmos forças de onde não se tem força. É difícil ganharmos sem lutarmos.
A peleja muitas das vezes não é nossa, mas é do nosso Deus, né? Eu tive vendo, meus amados, nesses dias, que por mais que os governantes quisessem a paz e queiram a paz, mas eles não são dono da paz. A nossa paz, que excede todo entendimento, a nossa paz vem do nosso Deus. Porque em meio à guerra, em meio ao caos, o nosso Deus, Ele nos traz a verdadeira paz. Vimos aí, meus amados, a personalidade da nação brasileira. Podemos observar, podemos entender, né, que o nosso Deus está passando a peneira no nosso Brasil. E o nosso Brasil, com certeza, precisa se redimir, precisa voltar para Jesus, precisa ser um cidadão de bem, um cidadão de verdade. Meus queridos, podemos ver nitidamente que o brasileiro não está preparado para padecer fome e não está preparado para a grande tribulação que há de sobrevir sobre a terra. Nesses últimos dias eu pude ver, eu pude entender aqui no nosso país, na nossa Bahia, no nosso Brasil, em todos os lugares, em todos os estados brasileiros, o comportamento do verdadeiro cidadão de Deus. Mas hoje eu quero trazer uma palavra do cidadão do céu. Qual é a situação e qual é a circunstância que vai nos tirar, que vai nos privar de ser um cidadão do céu? Quero provar na Bíblia, com respaldo da palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo é um exemplo a ser seguido, e eu quero estar falando sobre isso hoje. Meus amados, a Bíblia nos relata, segundo o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo foi um homem verdadeiramente de luta, um homem que perseguia os cristãos, mas nos últimos dias, ao qual ele se prontificou a fazer a vontade de Deus, e quando ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, ele pode saber o que era padecer necessidade, né, meus amados? O apóstolo Paulo pode entender o que era verdadeiramente padecer por amor à cruz de Cristo. E quem que está preparado hoje, meus queridos, para padecer fome, padecer necessidade? Porque nos últimos dias vai sobrevir sobre a humanidade fome, muita necessidade, por causa de muitas coisas que estão escritas na palavra do Senhor, e não vai deixar de acontecer, meus queridos. Ainda que os governantes queiram fazer o melhor, o seu melhor, mas a paz, quem pode dar, somente Jesus é quem pode trazer a verdadeira paz aos nossos corações. O apóstolo Paulo disse na sua palavra aos Filipenses, e eu gostaria que vocês também lessem junto comigo, meus queridos. Necessidade. Disse o apóstolo Paulo: sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente, disse o apóstolo Paulo. Em toda maneira de viver, em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo pouco. Meus queridos, mais uma vez eu digo, quer conhecer alguém? Priva ela de alguma coisa que ela quer muito, e você vai saber quem é essa pessoa. Quer conhecer a personalidade, o caráter de alguém? Pisa no calo dela. Dá poder para ela. É por isso, meus queridos, que o nosso Deus não permite que todos venham ter riquezas, que todos venham ter abundância de coisas, né? Nosso Deus, ele é muito sábio e ele sabe trabalhar na vida de qualquer um de nós.
E o brasileiro precisa aprender a respeitar o próximo, a respeitar a Deus. Mas quem não respeita a Deus vai respeitar quem mais? Eu pergunto para vocês, quem não respeita a Deus pode respeitar a quem? Então, meus amados, Filipenses 4, 11 ao 13, o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos, o que dizer de Daniel quando ele foi provado ali, na cova dos leões, aonde que ele foi injustiçado, Muitas vezes tentaram tirar Daniel da presença de Deus, e Daniel foi firme e forte na presença do Senhor. E Daniel disse: se o Senhor me livrar, ele continua sendo meu Deus. Se ele não me livrar, ele continua sendo meu Deus. Se me livrar, esse é o meu Deus. Meus amados, estamos vivendo dias trabalhosos, estamos vivendo dias maus, mas é aí que nosso Deus prova cada um de nós. Nosso Deus prova a nossa integridade. Nosso Deus está provando, está acessando na peneira, porque a sua volta é algo de certeza que vai acontecer, e é necessário que o Senhor venha provar cada um de nós. A greve que teve aí agora há pouco, meus amados, estava no controle de Deus, estava no controle do Senhor. Tudo que acontece na terra tem que ter o aval do Senhor. O nosso Deus está por dentro de tudo, O homem não pode fazer nada, decidir nada, sem que o nosso Deus permita que isso aconteça, Até mesmo os nossos governantes, eles estão debaixo da autoridade do Altíssimo, Claro que tem as autoridades constituídas pelo nosso Deus, As autoridades civis e cívicas, E nós temos que respeitar. Com certeza, foi o Senhor que constituiu cada uma das autoridades. O que nós devemos fazer, meus amados, é orar pelo nosso país, é orar pelo nosso Brasil, e não ficar amaldiçoando, Nós cristãos temos o dever de abençoar o nosso país, e temos que orar para que o nosso Deus venha trazer governantes segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Quem foi que disse, meus queridos, que Deus, ele não é um político? O nosso Deus, ele é um dos maiores políticos, ele foi o maior arquiteto, E o nosso Deus, ele governa, é um dos maiores governos, é o governo de Deus. E ele está aí com toda a autoridade para ajudar toda a humanidade. E em tempos difíceis, meus queridos, nós temos que clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, e com certeza a unidade, na união estará a nossa força, Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu e você unirmos as nossas forças, meus queridos, se nós nos unirmos juntamente, claro que o nosso Deus, ele opera na unidade. E se cada um de nós corrigirmos nossos defeitos, corrigirmos nossas falhas, e não olhar para a falha do outro, mas olhar para dentro de nós, o que cada um puder fazer pelo nosso país, nós vamos fazer, e o nosso Deus, que trabalha na união, vai operar tudo em todos. Então, meus queridos, que nós possamos ter a consciência, e entender que nada acontece por acaso na nossa vida, até mesmo as crises, até mesmo a adversidade. Deus permite, meus queridos, que tudo aconteça para que nós venhamos ser melhor. É nas provações que nós somos provados, e nas provações que o nosso Deus tira o melhor de dentro de nós, que Ele extrai o melhor de dentro de nós. Quando estamos em fartura,
Quando estamos em abundância, nem nos lembramos do nosso Deus, não é mesmo? Eu acredito que nesses últimos dias, muitas pessoas clamaram, muitas pessoas se aproximaram de Deus, e é isso que o nosso Deus quer. O saldo, para alguns, pode não ter sido positivo, mas eu quero dizer que este saldo para os cristãos tem que ser positivo, porque o nosso saldo tem que ser a oração. Tudo que leva a Cristo, tudo que leva à cruz é um saldo positivo. Que em cada circunstância, que em cada situação, nós possamos ver o nosso Deus, clamarmos o nosso Deus em tempo oportuno, que ouve as orações e ouve o nosso clamor. Vamos clamar pelo nosso país, vamos clamar pelo nosso Brasil, porque o Brasil é o maior, em número de cristãos, É o maior que conhece a Deus e que busca o Senhor. Nós somos um povo e uma nação privilegiada, porque clamamos ao Deus que tudo pode, clamamos a um Deus que ouve as nossas orações. Fique com esta palavra, não se esqueçam, de estar sempre, toda semana, estamos postando novos vídeos, Vídeos que venham acrescentar, que venham somar nas nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus venha pairar no nosso Brasil, venha pairar em nossa nação com a sua doce paz. Somente o Brasil vai melhorar quando nós todos darmos as nossas mãos e estarmos sempre juntos, clamamos pelo nosso país, clamamos para um futuro melhor. Com certeza, meus queridos, dias virão que nós temos que estar unidos. Dias virão que nós temos que clamar com mais força, que nós temos que clamar com mais vontade, com mais intensidade. E eu quero convocar aos evangélicos, convocar todos os ministros, todos os pastores, missionários e missionárias que amam ao Senhor Jesus e querem contribuir naquilo que nós fomos chamados, que foi para isso que nós estamos aqui, meus queridos, para fazer a diferença. Fazer a diferença no meio de um povo completamente ímpio. Meus queridos? Eu tenho certeza que vocês viram os telejornais e vocês puderam tirar as suas conclusões de como está o nosso país. Verdadeiramente, meus queridos, precisamos melhorar, precisamos buscar mais ao Senhor, precisamos ter um coração íntegro, um coração verdadeiro, um coração voltado para o Senhor. Não estou dizendo aqui, meus queridos, que a maioria, dos ímpios, daqueles que não conhecem a palavra do Senhor, o nosso Deus não vai cobrar de quem não conhece. Ele vai cobrar de quem professa a fé de Cristo. Nós temos que falar desta palavra, meus queridos, mas nós temos que viver esta palavra. Eu sempre digo isso. Não adianta pregações bonitas, mas na hora de mostrar que é um cidadão do céu, como é que nós vamos provar que nós somos uns verdadeiros cidadãos dos céus? Próximo vídeo, vou estar trazendo o cidadão do céu, Que nós estamos trazendo hoje os cidadãos, Que estão espalhados aí no nosso Brasil. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa nação. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar o seu like, não se esqueçam também de fazer o seu comentário, participem. Se inscrevam no nosso canal e sejam todos abençoados em nome de Jesus. Pastor Esterólogo fica até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser, se o nosso bom Deus nos trazer